A gente vai respirar bem profundamente, nós vamos buscar essa sintonia com a espiritualidade maior, com o Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com todos os espíritos que estudam junto conosco. Que possamos, nesta tarde, abrirmos os nossos corações, as nossas mentes e termos uma tarde de muito aprendizado, com amor, fraternidade e esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Minha mente parecia uma represa, prestes a transbordar de tantas lições. Ensinos que não eram novos para mim, mas agora chegavam ao meu íntimo, tocando minha sensibilidade. Aí ele fala, né? É o José Mário. Estava fazendo um curso de resgate da sensibilidade no Hospital Esperança. O que é legal é que tem cursos no plano espiritual. A gente vai continuar estudando. Não vamos perder, não. Vamos continuar trabalhando. E os sentimentos, é isso que eu quero dizer, tá? E as palavras ali ouvidas, né, que eles estavam conversando, o doutor Inácio, Maria Modesta, né, não eram novas para meu cérebro, todavia completamente inovadoras ao meu coração. Senti-me preenchido como nunca, ouviria 1000 palestras com a cabeça e não me sentiria tão rico como naquele instante. Apesar disso, a curiosidade natural levou-me a olhar a postura de equilíbrio e paciência em Dona Modesta e indagar-lhe, nutrido de irrestrita confiança na alma, que, como há muito tempo não sentia. Dona Modesta, qual é o sentimento mais difícil de admitir em nós? Aí ela responde assim, então pode falar, Leda. É variável para cada indivíduo. Em nossas atividades de amor, porém, temos constatado que o conjunto dos sentimentos indicadores da fragilidade humana é o mais negado. Admitir nossa falibilidade, perceber as más escolhas que nos levaram aos fracassos lamentáveis, ser honesto o suficiente para avaliar erros e limitações que possuímos, ainda é um desafio que pouquíssimos homens têm enfrentado com galhardia. Nossa rebeldia em reconhecer tais sensações é o piso emocional da arrogância humana, em querer parecer o que não é verdadeiramente. Você continua. Quer dizer, quer que continue lendo? Não. Vamos falar sobre esse parágrafo aí primeiro. Então, a gente tem muita dificuldade de ver ainda o que a gente errou, o que a gente não fez certo, as escolhas que a gente geralmente põe a culpa no outro, né? Foi por causa dele, foi por causa dela que eu fiz essa escolha. E, na verdade, não é, né? Porque a escolha é nossa. Então, não tenho que dividir com ninguém, né? É nossa mesmo. Eu acho que eu anotei esse parágrafo também, mas o que me chamou a atenção é que ele fala assim, que o mais difícil de admitir são os conjuntos de sentimentos indicadores da fragilidade humana. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aí indica a nossa fragilidade, pelo menos no nosso ponto de vista, né? Porque ninguém é frágil, concorda comigo? Oi? Ninguém é frágil, todo mundo concorda? Porque todo mundo é passível, né, de emoções, de erros, acertos. Mas mais do que isso, todo mundo é uma centelha divina. Então, como deuses que nós somos em essência, ninguém é frágil. A gente se coloca como frágil, a gente se acha frágil, né? E aí que está o segredo. E como a gente se acha frágil, a gente ataca, a gente se defende para poder não demonstrar essa fragilidade. Então, e aí a gente às vezes tenta ser, para mostrar que não é frágil, alguma coisa que a gente ainda não é.
E é aí que a gente falha. Aí o entendimento disso é que vai nos ajudar a dar a dimensão do passo que a gente precisa dar. Porque senão a gente sempre vai querer dar um passo maior do que a perna e vai cair. E aí isso daí leva a gente a perder motivação, a perder credibilidade em nós mesmos, né? Você vai continuar? Eu não quero saber se eles concordam, o que eles E o acham que vocês disso. acham? Eu concordo. Eu me acho tão frágil, eu não sei. Não entendo isso, não. Vou fazer uma comparação aqui, Vé. Tem pessoas que não saem do Brasil porque têm medo de estar fora do país falando uma língua que não é a dela, certo? É, Você vai. Você foi. Não é para falar não é para um país onde quer uma língua Fácil. fácil. Você foi com a cara e a coragem. Então você não é frágil. Você se acha frágil em determinadas situações no qual você nunca passou ou quando passou você não teve uma experiência boa. Mas a gente, no final das contas, a gente não é frágil. É que a gente é perfeccionista. Esse é o nossa dificuldade. A gente quer que a coisa saia perfeita. E aí, quando a gente não consegue, quando a gente precisa enfrentar uma situação desse tipo, a gente se acha frágil para isso. Aí o que acontece? A gente vai enfrentar a situação, mas qualquer um que se colocar na frente da gente é que mete o pé no peito, né? A gente pensando passa por assim. cima. A gente passa por cima, porque a gente entrou naquele modo de defesa. Então, o que a gente precisa compreender é que a gente tem a nossa fragilidade no sentido do que a gente ainda não tem todo o conhecimento, não tem toda a fé, e a gente precisa trabalhar isso. Entendeu? É assim que eu percebi esse parágrafo aí. Sabe? Então Quando seria. a gente... Oi, pode falar. Desculpa. Então seria só nos casos de alguma coisa que a gente se sente vulnerável, que a gente ainda não consegue trabalhar esse sentimento. Aí a gente ataca para se defender. Infelizmente, a gente aqui nessa nossa terra ainda, nós nos sentimos impotentes para tudo. Ah, não, mas a pessoa vai e consegue, né, fazer as coisas, mas perceba a agressividade com que muitas pessoas fazem as coisas. Essa agressividade demonstra a fragilidade que ela tem dentro de si. Então ela se mostra agressiva para não demonstrar que é frágil. Entendeu? É assim que eu enxergo as coisas. Assim como eu me analiso, tá? Mas o que eu falei, Eu também me vejo assim. também tem aqui, não é? Que a gente quer pôr a culpa no outro. Hã? Então, mas isso daí, Leda, é porque a gente não quer admitir a nossa fragilidade. Então, A justamente. gente não quer se olhar plenamente. Então, o que que acontece? A gente vai terceirizar, se for em relação à culpa. Se for alguma coisa que a gente não quer ver realmente, a gente entra numa palavra que eu não. A gente entra como vítima, a gente é vítima, a gente abraça aquele vitimismo, ai, tadinho de mim e tal. Coitadinha, né? Sou uma coitadinha. Isso acontece, inclusive, na questão das doenças, né? A pessoa tem uma doença e ela gasta muito tempo dizendo por que eu? É. Isso daí é vitimismo. Esse vitimismo. Né? Aí depois passa um tempo querendo jogar a culpa no outro. Isso é vitimismo também. O que o Veludo fala? Não existe vítima. Não existe vítima. Ele já falou umas 3 vezes, não existe vítima. Né? Você está colhendo aquilo que você plantou. Sei lá qual foi a encarnação. Mas dessa vez você falou assim, eu vou me acertar. Então você está colhendo aquilo que plantou. Se isso não estiver bem resolvido dentro da gente, a gente vai ter vergonha. Vai ter vergonha? Vai.
A gente vai ser a vítima, né? Tadinha de mim. Mas se a gente falar, não, é verdade, ó, tô Quanto recuperando. sofrimento que eu Quantos, tenho. ai, coitadinha de mim, olha quanto que eu sofro, olha as minhas opções. Agora, se eu entendi, é isso mesmo, fui eu que escolhi, tô pronta, vambora, bora. Me dá ajuda que eu vou andar. Quando a gente está clareada da cabeça, com as ideias, a gente consegue. Aí, senão a gente vai ser aquele, ai, meu Deus. Senão volta para a vítima. Senão volta para a vítima mesmo. E aí, às vezes, acontece uns negócios interessantes, né? A pessoa vai, né, não está bem, pede assistência espiritual. Aí começa a assistência espiritual e a pessoa no papel de vítima. E a pessoa no papel de vítima. Aí o plano espiritual vem e fala, não, olha, o que você está fazendo é resgatando coisas que você fez no passado. E a pessoa no papel de vítima, não, eu não fiz nada, eu sou boazinha, que não sei o quê. Aí o plano espiritual fala o seguinte, olha, isso que você está passando é porque na encarnação assim, você matou tal pessoa, você feriu não sei quem, você deixou a pessoa, você mandou um monte de gente embora na rua sem necessidade, por maldade. Você queimou, Você fez, queimou, você você fez. fez isso, fez aquilo. Aí a pessoa se sente ofendida, muitas vezes nunca mais volta. Não, porque ela não quer ver isso. Ela quer que alguém cure ela. Varinha Ela tá mágica. fechada, né? Ela tá fechada. Quem disse que a gente foi tudo isso? A gente sempre foi príncipe, princesa, lordes. Princesa na Nossa, encarnação passada, né? Caramba, que isso? Imagina. Príncipe das trevas, a princesa do submundo. que horror. Que horror. Eu acho que eu sou meia ogra, mas Gente, nós não fomos bonzinhos, né? E aí, assim, não é abraçar que assim, a gente não foi bonzinho. Ó, vamos partir do princípio da seguinte forma. Deus é justo? sim. Alguém acha que Eu se ele é acredito, justo? eu acredito Deus é nele. justo. Eu acredito nele. Acredito que o que ele está fazendo para mim é o melhor. Eu acredito nisso. O que eu estou sofrendo tem um fundo. Alguma coisa que eu fiz no passado, não é verdade? Sim, Então por que eu estou reclamando? é justo. O que a gente está passando é justo. É justo. Mas reclama porque não quer dar conta, né? Dá trabalho. Eu tava falando pro O que você Sérgio. não fez ainda há um tempo atrás, você vai ter que fazer agora. Que a melhor definição que eu ouvi foi falar que fica com vergonha. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora imagina o seguinte. A gente tem ouvido nos nossos trabalhos de alguns assistidos, né? Que ele já veio várias encarnações para resgatar o que ele está resgatando nessa encarnação. E essa é a última oportunidade que essa pessoa, que esse espírito vai ter para resgatar isso ainda nesse planeta. E aí você olha para a pessoa, ela continua revoltada pelo que está passando. O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Ó, eu vou contar minha. Só um pouquinho, só terminar. E aí a gente vê pessoas, né, do nosso grupo com pena, querendo que se faça algum trabalho de tipo varinha mágica para a pessoa ficar bem. Não, é a última oportunidade que ela está tendo de melhorar, de recuperar tudo aquilo que ela fez nas vidas anteriores. E aí o que a gente vai fazer? Balançar a mão assim, tirar toda a dificuldade que ela tem? É isso que vai ensinar ela. Né? Ó, duas coisas. O que o nosso mentor fala? Ó, o amor é a solução. Pô, tô passando o maior perrengue, tá? Eu tô passando perrengue. Tá difícil. Qual é a solução? O amor é a solução. Então, assim, esse amor vai começar por quem? Por mim mesmo. Vai começar quando, né? Agora, né? Não tem mais tempo. Já foi. A gente já carregou com a barriga há muito tempo. Eu estava falando pro Sérgio, nessa semana, quando eu fui fazer o PET, eu falei assim, eu não me sinto à vontade de pedir cura. Porque vai ao contrário daquilo que eu falo. Se eu estou passando por tudo isso, é porque eu pedi, a gente ajeitou lá que eu tinha que queimar. Então, eu não posso chegar agora, que na hora que está apertando, chegar e falar assim, me usa uma varinha de condão e me cura.
Não é que eu não me sinta merecedora, mas agora eu vou fazer o que? Uma barganha? Então, quando eu entrei, eu só falei assim pro Zé, pro Sete Flechas, pro Ruiz, pro Jean. O Jean é o mentor que trabalha junto comigo. Eu falei assim, me dá força. É só isso que eu preciso. Eu preciso de força para passar aquilo que eu preciso passar. E tirar todo o aprendizado. Porque qual é o foco? O foco é a evolução espiritual. Não é a evolução do físico. O foco é a evolução do espírito. E para o espírito evoluir, eu preciso queimar. Queimar as mazelas, queimar aquilo que está ali, sabe? Marcando no perispírito. Ah, o que você fez? Um monte de coisa, mas é isso que eu preciso. É assim que eu sinto, entendeu? Então, a única coisa, a minha oração que eu fiz é: fica comigo. Certo. Pra gente passar esses 30 minutos dentro da máquina, né? com serenidade, sem crise de pânico, respirando, para que eu não tenha que refazer o exame, né? Porque quando a gente respira diferente, a gente tem que retornar para a máquina para refazer. Foi isso. Ah, você consegue. Não, gente. Porque quem me viu há 2, 3 semanas viu que é o quê? No primeiro momento é o impacto, depois a gente vai trabalhando, vai entrando nos eixos, vai tendo esse contato consigo mesmo. Não existe mágica. Não existe mágica. A gente poderia dar um passe na pessoa só se fosse para fortalecer, né? Só. Vai tirar aquela energia mais densa. Que ela mesma gerou para ela, né? Vai dar uma limpada. Ah, você pode estender a mão para ela? Pode. Você pode acolhê-la? Pode. Mas quem tem que passar é a própria pessoa. A própria pessoa. Às vezes parece ser... O que tiver que passar, ela vai passar, não é? O que ela tiver que passar, ela vai passar. Com gosto, sem gosto, rindo ou chorando, ela vai passar. Às vezes parece frio a gente falar dessa forma, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa compreender para usar para a gente mesmo. Nosso momento de dificuldade. Para os outros que ainda não têm a compreensão desse fato, a gente tem que usar a compaixão. O que é? Estender a mão, estar do lado, dar o ombro, ter palavras de consolo, palavras de fortalecimento, de motivação, não é isso? Mas isso tudo que a gente está vendo aqui é para a gente aplicar a nós mesmos. Ah, aquela pessoa, então, assim, aquela pessoa que está aqui, que convive conosco e não consegue dar esse passo, não é que ela é pior do que a gente, não, a gente está no mesmo barco. Porque senão ela não estaria junto conosco. Se a gente já conseguiu ter essa empatia, então a gente está ali para ajudá-la com a nossa empatia, com o nosso coração, a dar a mão, sermos o Cirineu. O que a gente, às vezes, a gente tem visões, tem pontos de vista diferentes conforme o lado que a gente olha, né? Então, muitas vezes a gente já ouviu falar o seguinte: estava passando por um momento de dificuldade na vida e Deus me colocou pessoas na vida que me ajudaram a passar por aquele momento. A gente já ouviu falar isso várias vezes, né? Só que a gente nunca pensa que às vezes nós somos essa pessoa que Deus coloca na vida de alguém para ajudar a pessoa a passar por momentos difíceis. Não é verdade? E se a gente vê isso, a gente ganha uma força dentro de nós muito grande no sentido de ajudar as pessoas sem exigir absolutamente nada, sem exigir que a pessoa pense da forma que a gente pensa. Porque esperar nada, hein? Nada vezes nada. Esperança zero. Bora lá? Vamos. Eu marquei a próxima parte aí também. Quais seriam os sentimentos pertinentes a esse grupo? Diversos. Entre eles, todos aqueles que nos impedem de acolher com alegria o brilho alheio. A inveja seria um deles? A inveja, os ciúmes, o despeito, a desconsideração, o medo, a vaidade, a ansiedade, a intolerância, possessividade, o impulso de disputa,
E que atitudes podem nascer desse grupo de sentimentos? A inquietude, a pretensão, a imprudência, o perfeccionismo, o autoritarismo, a pretensão e o próprio preconceito. Eu gostaria só de ressaltar na segunda fala aí o seguinte: todos aqueles que nos impedem de acolher com alegria o brilho alheio. Porque muita gente se incomoda com aquilo que a gente é. Ah, sim. Verdade. Se incomoda com o que a gente é. E a gente, muitas vezes, nos incomodamos com o que a pessoa é. Parem para pensar, fechem os olhinhos. Quantas vezes vocês se incomodaram comigo, com o Sérgio? Quando a gente falou alguma coisa, Que a gente trouxe para dar uma... ou Uma chacoalhada. Sacudida. E deu, né? Se a gente verdade. sentiu, deu a chacoalhada. Foi feito. não que a gente seja brilhante, tá? Não é isso não. Mas às vezes as pessoas se incomodam com o que a gente está falando, com o que a gente está fazendo, com as decisões diferentes que a gente toma na nossa vida, né? Eu tenho um sentimento com relação a isso. Muitas vezes as pessoas pensam assim porque elas queriam ser da mesma forma, mas não têm coragem de ser. Eu não sei. Eu só sei que às vezes eu sinto tudo no meu físico, meu gástrico vai embora com um monte de dor. Porque assim, é só de olhar, eu não preciso nem olhar para a pessoa, eu já estou sentindo tudo que ela tá assim. Se eu pudesse, eu te matava, Valéria. Se eu pudesse, eu te matava. Nossa, gente, meu gástrico sofre. E aí é você respirar e você fala assim, por que que você pega? Porque a gente aqui está aberto nessa hora. A gente está falando com o coração, então a gente não vem com a armadura. A gente está aberto. E aí quando vem gente de Deus... Olha, Eu queria completar só um negócio. Agora que a gente já entendeu que são aqueles sentimentos que nos impedem de acolher com alegria o brilho alheio, né? E mais uma coisa que ele fala e a gente precisa se enxergar, né? E que atitudes podem nascer desses grupos de sentimentos? Inquietude. Alguém se sente inquieto? Não só de se mexer, mas é inquietude por dentro. Pretensão, imprudência, perfeccionismo. Quando eu olhei isso aí, eu falei assim, ih, caramba. Autoritarismo, pretensão. Ah, já falou pretensão em cima. E o próprio E o preconceito. próprio preconceito. Então, tudo isso vem desses sentimentos que a gente que nascem do momento em que a gente não acolhe o brilho alheio, né? Você sabe que eu posso falar um pouquinho mais desse brilho alheio, né? Eu não sinto que eu brilho, né? Mas assim, eu adoraria ter umas 4, 5, 6 Valérias. Por quê? Porque não ia me apertar tanto o coração, entendeu? No sentido que, assim, até há um ano e meio atrás, eu falava que eu colocava uma bomba relógio na minha cabeça. Eu tinha que treinar todo mundo, eu tinha que ensinar tudo, eu tinha que transformar esses médiuns do pingo de luz, eu tinha que ensinar tudo. Porque eu não sabia, eu não sei quando que eu vou me despedir daqui. E aí, conforme eu fui passando, eu falei assim, eu vou ter que tirar essa bomba relógio. Porque não tá indo nem de um lado e não tá indo do outro. Porque muitas vezes eu fui pesada no sentido, vamos, gente, não volta atrás, dá o passo, né? Não dá para parar. E aí, ao invés de ser entendida no sentido assim, ela tá puxando, eu fui a autoritária, eu fui a chata, eu fui um monte de coisa. E aí eu comecei a trabalhar muito com o Ruiz e isso. Eu falei assim, eu vou tirar a bomba, relógio que eu botei na minha cabeça, e muito com o Gustavo também. Porque assim, o que deu, deu. Eu tô jogando a semente. E eu falei assim, eu não sei. Eu vou continuar lutando para estar aqui, para fazer
o trabalho, mas o que deu, deu. Eu vou parar de... E aí eu comecei a caminhar com mais serenidade. Eu tirei a bomba relógio. Tá? Tirou uma pressão de uma coisa que ela não tem o controle. Não tenho. Isso que a gente precisa fazer da gente. Tirar de nós uma pressão de algo que a gente não tem o controle. A gente pode trabalhar dentro de nós e se esforçar para fazer aquilo que está sob o nosso controle. Que é muito pouca coisa, viu, gente? Muita pouca coisa. O que está sob o nosso controle é aquilo que a gente pode fazer. É o que a gente sem depender de mais nada, nem de ninguém, nem de nenhuma situação. De ninguém. Nem de ninguém, nem de situação. A gente pode fazer aquilo que depende de nós, né? Então, é isso que a gente precisa estar olhando o tempo inteiro, porque senão a gente coloca expectativas de solução de algo que, como não está sobre o nosso domínio, no final das contas vai nos causar frustração, porque a gente não tem como atingir determinado objetivo quando envolve outras pessoas, né? E não é que as pessoas sejam más. Não. É que elas não estão no mesmo tempo que a gente. Ou não tem o mesmo objetivo. Né? E assim, o meu não tem a mesma objetivo... compreensão. E assim, tá no tempo dela. E aí a incoerência é essa. É você ficar ali no cutuco. Porque não vai sair. Aí vem um pouco de perfeccionismo também, né? Porque quando a gente se coloca para fazer alguma coisa em favor do próximo, a gente quer que o próximo se molde, obrigado a palavra essa, se molde de acordo com o nosso modo de ver. E não funciona dessa forma. Não. Quando a gente Você falou percebe... do seu brilho. Eu sinto o seu brilho, Valéria. Eu sinto. Assim, eu entendo, assim, eu acho que assim, eu tenho um brilho, mas é muito deles. O plano espiritual, eu me entrego realmente, né? Eu não tenho medo, eu não tenho insegurança, então muita coisa que eu transmito é deles, né? Quando eu busco toda essa, eles e eu permito, o que eu tento trazer de força para todos os médiuns. Sente. Tem vocês, mas tem muito deles. Deixa, fala, coloca essa luz. Porque eles tiram isso de nós, eles nos transformam, né? Então, esse brilho eu vejo em função disso. Aí você fala assim, nossa, você tá com falsa modéstia. Nossa, Vera, eu tava vendo hoje, assim, esses dias de muitas reflexões, a espiritualidade é uma bênção. Tudo que ela faz, todas as coisas, sabe? Ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Quando a gente encerrou o nosso trabalho de sexta-feira, né? O quanto que eles sentiam, assim, todo... A gente está aqui, tá, gente? A gente não saiu, pode ficar cegado, vai ligar a luz de novo. O auxílio em cada um de nós. Então, são só vocês dois? Não, gente. Eles tentam auxiliar a todos. Nossa, só tem uma senha, né? A gente acreditar e trazer essa luz que existe dentro de nós. Então, é por isso que às vezes eu falo assim, eu sei que não sou um docinho, como diria a Renata. Não sou um docinho. E a Renata não me chamava de docinho porque eu era um docinho, e sim porque eu era o docinho das meninas superpoderosas, né? Quem não vê a docinho das meninas superpoderosas era... É só no cutuco. Era cutuco. E ela já me chama disso há anos, né? Meu docinho. Não é que eu sou um doce. Porque naquela época eu já ficava, vamos, gente. Eu vou no vamos. Mas essa luz todo mundo tem, Vera. Você tem uma que quando você, de todas nós, se permite se envolver por Maria Amélia, não tem quem não se emocione.
Esse esse é o seu brilho. Foi você que buscou a sua Eu afinidade. senti, né? Entendeu, Vera? E é isso que eu falo, é a gente despertar, é a gente trazer tudo isso. Cada um tem esse talento. Mas o que falta é confiar. Na hora, Vera, que você precisou e Maria Amélia jorrou essa energia e você sentiu, não tem como fazer esse desligamento. É seu. Não é meu, é seu. E assim é o Sérgio, assim é a Leda, assim é a Juliana, assim é a Renata. Somos a Silviane. Ah, mas eu não recebo. Gente, a gente tem isso no olhar. Nós temos isso no olhar. Né? Pegar aquela energia que vem dentro de nós e segurar a mão da pessoa e só segurar. E ficar ali quietinho. Nós temos isso. Vamos lá. Nós paramos o suficiente para muita confusão.